Muito bem. Bom dia, estamos reiniciando esse ano, né, de 2024. Ficamos um para lá e aí de 2 meses, né? O nosso último encontro foi em 16 de dezembro, hoje é 17 de fevereiro. Né? Nós havíamos terminado a leitura do livro Andar, Falar e Pensar, e antes, aqui na nossa conversa, nós estávamos revendo que embora esse é o primeiro encontro desse livro, nós completamos 134 encontros, né, que começamos na época da pandemia, em setembro de 2020. Já lemos vários livros, depois ficou a nossa tarefa de listar os livros que nós lemos. E hoje nós vamos começar com esse livro. São os três aprendizados da primeira infância e a configuração do destino. A leitura hoje vai ser feita pela Eliane, mas antes da leitura, a Márcia vai fazer vai nos brindar Verso. com um verso meditativo. Uhum. Tu mesmo, ser humano, cognoscente, senciente, volitivo, és o enigma do mundo. O que ele oculta em ti, o que ele oculta em ti se revela. Torna-se luz em teu espírito, calor em tua alma e a força de teu respirar. Ela une a natureza de teu corpo a mundos da alma, a reinos do espírito. Ela te conduz à matéria para que te encontres humanamente. Ela te conduz ao espírito para que não te percas espiritualmente. Rudolf Steiner. Obrigado. Então, antes da leitura, né, eu acho sempre interessante, cada vez mais eu fico muito assim atento para a questão do título e do texto, né? Na vida, muitas vezes, a gente encontra. Todo mundo já passou por essa experiência, provavelmente, de ser chamado pelo título de um livro, de um artigo, e quando vai ler, o texto não corresponde exatamente ao título, ou eh, não é adequado, ou não é aquilo que se espera, né? E hoje em dia também não só em livros, mas em muitas falas, né, que nós temos hoje na vida social, pessoas que defendem títulos e quando você vai ler o texto não tem nada a ver com o título, né? Existem inverdades. Mas no caso nosso aqui, felizmente, os títulos estão bastante vinculados ao que é o texto. E esse título, né, ele já nos traz atenção para algumas coisas. Os três aprendizados da primeira infância e a configuração do destino. Então, primeiro fala de aprendizado, que é um caminho específico, né, do ser humano, um aprendizado consciente, né? Todos os seres vivos, a partir dos animais, aprendem, evidentemente, mas assim, o aprendizado consciente que transforma-se num vir a ser diferente é uma característica humana. E aqui ele coloca isso como sendo na primeira infância. E isso também nos reporta o caminho que nós temos percorrido nesse grupo, né? Nós começamos com as leituras básicas, biográficas, né, sobre a biografia, e depois nós fomos cumprindo gradativamente um caminho de autodesenvolvimento. Quer dizer, o que que a antroposofia nos oferece como percepção e como que isso não fica só como conteúdo, mas um estímulo para que nós possamos nos desenvolver na vida. E, evidentemente, que isso começa na infância. E o nosso caminho aqui tem sido falar bastante nos últimos livros, né, envolvendo o caminho de autodesenvolvimento, mas sempre voltando também para a infância. E o nosso caminho, primeiramente, vai ser ver se nós eh, completamos o maior número de livros que falam da infância, para que a gente possa entender essa primeira etapa da vida, que é essencial, né, nesse caminho de desenvolvimento. E a configuração do destino, que é bastante interessante, que é a percepção assim, qual é a nossa tarefa kármica no mundo, né? E como que eu cumpro essa tarefa a partir daquilo que eu trago, não só trago do mundo espiritual, mas como eu também convivo com outros seres humanos, com a sociedade nessa primeira infância e como que assim eu vou configurando aquilo que é a minha necessidade kármica, né? A minha tarefa. Então, hoje nós vamos começar com esse livro. Esse livro ele contém duas palestras, na realidade, né? Ah, uma primeira
Peraí, acho que eu estou confundindo aqui, só um minutinho. Deixa eu só vir aqui para não ter. A primeira palestra, são duas palestras realizadas em 6 de abril, em Berna, e em 28 de abril, em Praga. Então, a primeira palestra, na realidade, é a configuração do destino no sono e na vigília, a espiritualidade da linguagem e a voz da consciência, que é essa que foi proferida em Berna em 6 de abril de 23, 1923. E a segunda palestra, que foi proferida em Praga em 28 de abril de 23, se refere às 3 etapas do despertar da alma humana. Tá? Então, essas duas estão com esse título de Os 3 Aprendizados da Primeira Infância e a Configuração do Destino. Então, podemos dar início, né, com a leitura. Eliane. Eliane, se você pode nos... Sim. A configuração do destino no sono e na vigília. A espiritualidade da linguagem e a voz da consciência. Permitam-nos hoje observar algo que talvez possa, em certo sentido, constituir uma complementação para a palestra pública de ontem. Ele cita aqui uma palestra lá embaixo, né, no dia 5/4/1923, em Berna, o que queria o Goetheano e o que deveria ser a antroposofia. Hoje eu gostaria de contemplar mais de perto o modo como o ser humano se insere naquela parte da ordem universal relacionada com seu próprio destino, com o que nós, em nosso círculo, fomos acostumados a chamar de karma. Como ocorre, na realidade, a configuração desse karma no homem. Para podermos responder a essa pergunta vivamente e não de modo teórico, será preciso nos aprofundarmos um pouco mais na entidade humana. Frequentemente, fala-se da vida do ser humano como estando dividida entre esses dois diferentes estados de consciência, a vigília e o sono. Porém, nessa formulação se entende o sono apenas no sentido de imaginar que durante esse período o homem simplesmente descansa. A visão da ciência natural considera até mesmo que a atividade da consciência seja interrompida com o adormecer e depois se inicie novamente. Que em relação ao organismo, o dormir nada mais é senão a interrupção da atividade humana em favor do descanso. Mas o sono não é um simples descansar. Ao contrário, nós precisamos ter muita clareza a respeito de que, do adormecer até o despertar, em primeiro lugar, o que chamamos de corpo astral e também o eu, como verdadeiramente entidade, estão fora do corpo físico e do corpo etérico. É bem verdade que o homem, posicionado no nível evolutivo em que se encontra atualmente, nesta sua vida terrena, não consegue alcançar a consciência direta a respeito do que, na verdade, seu eu e seu corpo astral fazem entre o adormecer e o despertar. No entanto, o que ambos fazem durante esse período é, no mínimo, tão importante para o ser humano quanto a vida diurna. O fato de o eu e o corpo astral não conseguirem desenvolver uma consciência das complexas situações que lhes ocorrem durante o sono provém unicamente da situação de, no estágio atual da Terra, esse eu e esse corpo astral não possuírem órgãos por meio dos quais possam perceber os acontecimentos que os envolvem. Mas esses acontecimentos existem. Esses acontecimentos são vivenciados do adormecer ao despertar e atuam dentro da vida diurna e consciente do ser humano. A melhor maneira de obtermos imagens corretas a respeito de como as vivências do eu e do corpo astral influenciam a vida desperta diurna é olhando para o início da vida humana. Já fizemos isso com certa frequência em outros momentos de contemplação. De certo modo, o ser humano, em seus primeiros anos de vida, quando criança bem pequena, adentra dormindo a vida terrena. Não podemos falar aqui apenas do tempo
em que ela dorme tão completamente que no exterior também fica visível o fato de estar dormindo. Devemos falar de todo o período do qual ela não consegue lembrar com a consciência habitual. A criança pode, com certeza, dar ao mundo exterior a impressão de estar desperta. No entanto, o que ocorre na consciência não se desenvolve de maneira a ser recordado mais tarde. E tudo o que é vivenciado pela criança de modo a não ser recordado mais além, tudo isso podemos descrever dizendo: aqui estamos apontando para o período durante o qual o ser humano adentra a vida terrena dormindo. Talvez, Eliane, aqui possamos fazer uma pequena pausa, ver se existe alguma pergunta, né, sobre essa afirmação de que a criança no início da vida está dormindo, né? Existe alguma colocação sobre isso? Eu tenho. Sim. De certo modo, o ser humano, em seus primeiros anos de vida, quando criança bem pequena, adentra dormindo a vida terrena. Eu achei incrível isso. Então, é bem interessante o que ele fala aqui. Primeiro que ele já pressupõe, né, que as pessoas conheçam um pouco da antroposofia e que fala dos quatro membros da entidade humana, né, os quatro membros básicos, né, são mais, mas seria o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Né? O corpo físico representando essa nossa estrutura física visível, o corpo etérico, que é temporal, né? Ele é suprassensível, assim como o corpo astral e o eu, quer dizer, nós não conseguimos captar pelos nossos sentidos, nós percebemos a manifestação, mas não vemos o corpo, né? São corpos, é chamado corpo por serem tão complexos quanto o corpo físico. E o corpo etérico, ele, ele permite que o corpo físico se mantenha vivo, né? Pegando as substâncias que tem no mundo e colocando no nível da vida. O corpo astral, que nos traz o movimento e a emoção, e o eu, que é a nossa autonomia, a nossa individualidade. E ele começa falando realmente que quando nós estamos dormindo, né, esse corpo físico e o corpo etérico, eles se mantêm unidos na cama, né, mas o corpo astral e o eu saem. Né, ele está dando uma prévia do que ele vai completar sobre isso. Durante o dia, como nós estamos agora, todos estão aqui interligados. Mas o que acontece é que a criança pequena, no início da vida, quando nós olhamos do ponto de vista externo, a criança dorme muito. E ela dorme muito justamente porque o nosso corpo astral e o nosso eu, que trazem a consciência, que não é a consciência de um adulto ainda, a consciência da criança é a consciência de começar a perceber o mundo, mas toda vez que a criança, toda vez que nós, como seres humanos, estamos despertos, conscientes, nós vamos desgastando a vitalidade. E como a criança precisa dormir, precisa crescer muito, né, no primeiro ano e até o primeiro setênio ainda, mas principalmente no primeiro ano, a criança realmente, para o mundo externo, ela dorme muito. Ela fica pouco tempo acordada, mas ela está dormindo a maior parte do tempo, justamente para que o corpo astral e o eu se afastem e esse corpo etérico, que é um corpo produtivo, criativo, plasmador, atue para que a criança cresça o que ela precisa crescer. Mas é muito mais do que isso. É isso que ele está chamando a atenção, que na realidade, e isso ele vai explicar a parte, é que a criança, mesmo quando acordada e desperta, e principalmente aí a partir do primeiro ano, segundo ano, ela para o mundo externo, ela está atuando, mas ela ainda está dormindo, porque ela não percebe, ela não traz na consciência aquilo que é importante para ela e que ela vai adquirir, ela vai aprender mais tarde, ela vai trabalhar sobre isso mais tarde. Então, é isso que ele fala aqui, né, é que a criança ainda não pode recordar daquilo que ela fez, porque o fato de estarmos hoje como adultos despertos, quando eu durmo e acordo no outro dia,
ou em algum momento da vida, eu trago para minha consciência aquilo que eu vivi, porque eu estou acordado para aquilo que eu vivi. E a criança, isso ele vai explicar melhor, mas a gente tem que trazer essa percepção. A criança, ela não está acordada para aquilo que ela adquire. Ele vai falar aqui, eu vou fazer um pequeno spoiler, que é o andar, falar e pensar, né? Que são três características básicas que nós temos, são características humanas, mas nós não lembramos de quando aprendemos a andar, quando aprendemos a falar e quando emitimos, quando fizemos o nosso primeiro pensamento como criança, que evidentemente não é um pensamento como o nosso adulto, mas é um concatenar de ideias. Então, por isso é que nós entramos na vida, no início, dormindo. Então, é importante entender que externamente nós percebemos no primeiro ano a criança dorme muito, depois ela já não dorme tanto, ela faz coisas no mundo, ela brinca, ela fala e tal, mas ela, para si, ela está dormindo. Essa é a expressão que ele quer dizer aqui. A Giovana queria fazer uma pergunta e depois a Nina. Giovana, eu não estou conseguindo ouvir a Giovana. Acho que ela caiu. Não, ela está aqui, mas ela estava com problema na, É. Ah, tá aí, sim. É. Giovana, se você Talvez. puder escrever a sua pergunta no chat, depois a gente responde então para você. Né? Porque desde o início eu percebi que você estava com dificuldade na conexão sua, né? Então vamos passar. Ela falou que a internet está um pouco. Ela vai escrever então. Então, Nina, você quer fazer sua pergunta ou sua observação? Eu queria saber, o corpo astral e o eu, na criança, no bebê, ainda não desceu, é isso? É como se Não. estivesse Ah, no momento do também nascimento. dormindo? Peraí, desculpa, pode repetir a pergunta? Eu acho que eu não te ouvi No totalmente. momento do nascimento, a criança, nos primeiros meses, o corpo astral e o corpo e o eu, como se estivesse dormindo também? Na realidade, assim, esses quatro corpos, eles atuam já no sistema embrionário, na época embrionária, né? Eles vão ajudando a construir o corpo e eles já estão presentes quando a criança nasce. Tanto que a criança, ela chora porque ela sente frio, ela chora porque ela sente fome, ela se movimenta, então o corpo astral já está presente. O eu, ele também está presente, mas não conscientemente. É um processo para o eu, que é o mais complexo, chegar, que se dá em torno dos 3 anos, quando a criança aprendeu a andar, falar e pensar, e aí ela fala eu pela primeira vez, que é uma palavra que nós não Por isso conseguimos ela não ensinar tem para ninguém, memória. né? O eu, Por isso ela ninguém não ensina tem. eu para o outro, né? Então, na realidade, é uma aproximação, mas o corpo astral está presente. Só que a criança e o eu também, que está se aproximando, né, desse ser, a criança não, ela está dormindo por não perceber aquilo que ela está construindo, que é a característica humana básica, né, que é o andar, falar e pensar, que ele vai falar por aqui. Não é que eles estão Ah, dormindo, tá. na realidade, eles estão presentes, mas é uma grande construção no organismo. Né? Isso tudo também Uhum. tem a ver com o fato de que, para crescermos, a vitalidade ela é oposta à consciência. Quanto mais consciência acordada eu tenho, menos vitalidade eu tenho. Por isso que nós dormimos, né? Nós acordamos de manhã, ativos, vamos desgastando tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Emocionalmente, aí precisamos relaxar. Isso a ciência clássica entende, compreende, não está errado, eu preciso dormir para repor as minhas energias. Mas do ponto de vista espiritual, isso ele colocou no início do capítulo, nós não estamos totalmente inertes no sono. Na realidade, nós trabalhamos Uhum. muitas coisas já na primeira infância.
Mas aí, como no sono nós não temos a consciência, mas ele chama atenção para isso, é que, na realidade, o sono é um estado externamente inativo, mas espiritualmente e anímico espiritualmente ativo. Isso ele vai descrever ao longo do livro, né? É isso que ele fala. E eu quero ver se eu consigo ver aqui o que que a Giovana perguntou. Eu não estou conseguindo. Ao chat está aqui. Ela colocou assim: minha pergunta é a respeito das idades a que ele se refere. Aqui nesse momento, são os 3 primeiros anos, certo? E esse relembrar tem conexão com a memória que a criança vai desenvolvendo até o final do primeiro setênio. Sim, então é isso que nós já comentamos, né? Assim, o ser humano, ele constitui uma memória, não que a criança não tenha uma memória, mas ela não é essa memória. É interessante a gente pensar, quando nós olhamos para a nossa vida retrospectivamente, chega um momento que eu não lembro de mais nada, né? E esse vai até mais ou menos o terceiro ano de vida, que é justamente porque o ser humano precisa conquistar essas três grandes atividades, que é o andar, o falar e o pensar. Quando o ser humano completa essas atividades, que são exatamente o que nos diferencia dos seres dos animais, porque o ser humano, o animal, quando ele anda, ele se movimenta, mas ele se movimenta de uma forma diferente do ser humano, né? Ele se movimenta a sua coluna voltada para a terra. O ser humano aprende, é o único ser que fica verdadeiramente em pé, né? Então, essa é uma característica humana super importante. Depois, o ser humano vai falar. O falar tem a ver com sentir. Os animais emitem sons de dor, de alegria. O ser humano vai aprendendo isso também, mas ele vai usar a palavra de uma forma criativa. E, finalmente, o pensar, né, que é a capacidade máxima, né, digamos assim, de um ser humano no estágio atual da evolução. E é bem interessante que nós não lembramos dessas três aquisições. E é por isso que ele fala: estamos dormindo. E essa memória a que a Giovana se refere, realmente, a partir do momento em que a criança fala eu pela primeira vez, ela se separa verdadeiramente do mundo e ela consegue trazer a memória. Então, as mães sabem, né, os educadores, que se você, antes dos 3 anos, não quer que uma criança brinque com um determinado brinquedo, é só tirar da vista dela. Ela não tem memória para isso. A partir do momento que a criança fala eu, ela fala eu quero aquele brinquedo, mesmo que eu não esteja vendo, né? Então, isso é essa construção dessa memória, né? E isso é interessante nesse sentido. E ela vai gradativamente mudando, né? Nós temos uma memória, primeiramente, de localização, depois você tem uma memória de repetição, né? Todo mundo sabe que contar um conto de fadas para criança, se você pega um livro do Irmãos Grimm, são quase 100 contos, como adultos nós pensamos assim, cada noite eu vou ler um conto para a criança. Não, a criança quer aquele conto que já foi lido várias vezes e que você acha que ela não guardou, mas ela está treinando construindo a sua memória, tanto que se você conta errado, ela fala, isso está errado, né? Então era uma memória de repetição. E finalmente a criança tem essa memória conceitual mesmo, que é usada para o estudo. Então a memória também é uma construção, né? Toda essa descrição da memória, ela está bem definida naquele livro Desvendando o Crescimento, do Liverhood, que também é um outro livro que a gente pode pensar em ler no futuro, né? Que ele vai falando do 0 aos 21, todo esse desenvolvimento físico, anímico e espiritual do ser humano. Não sei se Giovana, se está bem, se respondeu a sua pergunta. Você só depois escreve no chat aí para gente. Mas podemos seguir um pouco? Sim. Eu gostei quando o senhor falou a criança dorme para si. Uhum. Nesse sentido, né? Uhum. Ela está para essas qualidades que ela está desenvolvendo. No entanto, o que é que se desenvolve a partir desse estado de sono no início da vida humana aqui na Terra?
São 3 as coisas que devemos especialmente focalizar se quisermos entender como atua o que o ser humano trouxe de sua existência pré-terrena. O que ele, de uma maneira que lhe é obscura ou obnubilada pelo sono, agora se entretece a sua existência terrena. São 3 as coisas das quais, diferentemente do animal, o homem precisa apropriar-se. Os animais não adquirem nada disso, ou então já o trazem mais ou menos pronto quando vêm ao mundo. Essas 3 coisas são aquelas que usualmente designamos de maneira tal na vida que passam a ser interpretadas muito unilateralmente. Só uma pequena parte do todo é realmente compreendida. A primeira coisa é o aprender a andar. O homem chega ao mundo terreno como um ser que não sabe andar, que primeiro precisa apropriar-se do caminhar. A segunda coisa que o homem precisa aprender é o falar, e a terceira é o pensar. Podemos diferenciar claramente na criança como algumas vezes uma das situações vem antes das outras, mas tomando a humanidade como um todo, podemos dizer que, de modo geral, o ser humano aprende a andar, a falar, a pensar. De qualquer maneira, o pensar vem somente depois do falar. Somente a partir do falar é que surge paulatinamente a capacidade de conseguir reter em pensamentos o que é colocado em palavras. E leva bastante tempo para podermos realmente dizer: a criança pensa. Contudo, justamente o andar é entendido como algo muito unilateral. O andar não consiste somente no fato de que a criança o andar não consiste somente no fato de a criança aprender a erguer-se e, por assim dizer, conseguir colocar pernas em movimento pendular, e sim no fato de ela aprender, acima de tudo, a dominar o equilíbrio humano no mundo. Ou seja, ela se coloca em pé em qualquer lugar sem cair no chão. Pode posicionar seu corpo no mundo, aprendendo a dominar seus músculos, seus membros, de maneira que o centro da gravidade do corpo, independentemente de estarmos parados ou andando, esteja no ponto certo. Mas isto continua sendo uma compreensão unilateral, pois os senhores devem considerar que algo extremamente importante acontece aqui: a diferenciação entre pernas e braços. Os animais usam seus membros de forma idêntica, ao menos via de regra. Quando há desvios, isso é facilmente explicável. Já o homem os diferencia. Ele usa suas pernas para colocar-se em equilíbrio, para caminhar, enquanto os braços e as mãos são maravilhosos meios de expressão para sua alma e se tornam os portadores de seu trabalho no mundo. Encontra-se exatamente também nessa diferenciação entre pés e mãos, braços e pernas, aquilo que faz parte do processo habitualmente denominado, de modo unilateral, como aprender a andar. Com isso, chegamos ao que, dentro do mundo físico, certifica o que o ser humano adquire somente durante a vida terrena. A segunda capacidade da qual ele se apropria à medida que experimenta, que tenta fazer imitando, tal como o andar e o ficar em pé, a procura de equilíbrio, a diferenciação entre mãos e pés, a segunda coisa da qual ele se apropria dessa maneira é o falar. E podemos dizer o seguinte: o falar não está totalmente desvinculado do andar, e especialmente do uso diferenciado das mãos e especialmente do uso diferenciado das mãos, pois nós sabemos como falar está relacionado com a formação específica de um órgão do cérebro, com o lóbulo temporal esquerdo. Mas esse é o caso somente daquelas pessoas que usam preferencialmente a mão direita para resolver as questões importantes de sua vida. No caso dos canhotos, o centro da fala está localizado do outro lado, do lado direito. Com base nisso, já podemos ver como a busca por equilíbrio se conecta com o que se expressa no falar. E a partir do falar se desenvolve então o pensar.
e somente de maneira artificial que quem nasceu mudo pode ser levado a pensar. Para todos os que não nasceram mudos, no entanto, o pensar é algo que se desenvolve unicamente a partir da fala. Contudo, nós só conseguimos observar essa particularidade recém-resumida do ser humano quando acompanhamos a passagem do estado de vigília para o estado de sono, na vida posterior dessa pessoa, pois ocorre que o corpo físico e o corpo etérico se encontram fisicamente repousando na cama, e o eu e o corpo astral, em essência, se separam do corpo físico e do corpo etérico. No entanto, se agora, com os recursos da ciência do espírito, nos aproximarmos desse corpo astral do ser humano, vendo como ele está separado desse corpo etérico e desse corpo físico, desde o adormecer até o despertar, veremos que, em sua essência, esse corpo astral contém as forças relacionadas com o aprender a falar do ser humano. É extremamente interessante observar o adormecer e o despertar do ser humano na época da infância, quando ele está aprendendo a falar. E também é interessante observar em qualquer pessoa que esteja aprendendo a falar somente como adulta, a maneira como o corpo astral participa, justamente de modo extremamente intenso, do aprendizado da fala. Pois o corpo astral, na época em que o ser humano é inserido no aprendizado da fala, e também posteriormente, quando ele faz uso da fala ao longo do dia, leva consigo para fora do corpo físico e do corpo etérico o anímico espiritual contido nas palavras e na linguagem. Acho que podemos parar um pouco aqui, né? Tem alguma questão, alguma pergunta, alguma observação? Eu vejo que aqui é importante, ele chama a atenção, né? Cada vez mais quando você lê o Steiner, você vai, assim, tendo esse exercício de prestar bem atenção no que é dito, né? No primeiro momento nós lemos, tudo isso está claro, mas ele chama a atenção por um fato que é, como nós falamos do andar, nós pensamos apenas no deslocamento, né? Que a criança aprende mesmo. E esse é um processo, também tem um livro muito interessante que é do Carl Koenig, que são os 3 primeiros anos da criança. Ele se dedica a explicar exatamente esses 3 primeiros anos, e ele dedica capítulos relativamente longos sobre o andar, o falar e o pensar. E o andar da criança é um exercício, é todo o sistema motor da criança, ele está envolvido, não só nos membros, mas também, por exemplo, nos olhos. Os nossos olhos se movimentam, né? E a criança ela vai primeiro adquirindo uma percepção do que está próximo dela, né? Ela tem um olhar ainda que é muito. ah, Quando você olha para um bebê recém-nascido, você não tem noção, parece que ele não está olhando nada, não tem uma fixação. Depois a criança vai fixar as próprias mãos, que é muito interessante, ela não começa a andar, né? A gente tem que entender todo esse movimento, por isso que ele fala aqui que é uma separação de braços e pernas. Porque nos braços, na sua extensão, na mão, você tem uma ação diferente do ser humano do que simplesmente andar. Nós verdadeiramente trabalhamos no mundo, depois de já adolescentes, com as mãos. As pernas nos levam para onde nós temos que ir, mas o que é caracteristicamente humano são as mãos. Tem um autor, que é o Norbert Glass, que tem um livro dedicado à mão, né? O que que você faz com a mão, como que você interpreta um ser humano, olha um ser humano através da mão. E a criança, primeiro, ela tem que ter essa relação com o objeto que ela vai ver, e quando ela tem o objeto, ela vai querer pegar o objeto. E aí ela vai começar a se movimentar, né? A gente fala que toda criança, ela se transforma, num determinado momento, em um pegador. A criança tem que pegar o objeto. E no início ela pega, não como nós pegamos, ela pega primeiro sem ainda fazer esse movimento, né? Que tem todo um desenvolvimento que a criança faz, até o momento em que ela começa a se movimentar, ela começa a movimentar os membros, né? E se arrastar, digamos assim, na cama, né? Se movimentar como um peixe na cama.
depois ela vai assentar, depois ela vai engatinhar, depois ela fica em pé. Então, é um processo longo, né, para a criança fazer, que é um processo crânio-caudal, como nós chamamos, né? Primeiro ela mexe a cabeça, os olhos, depois ela vai mexendo o tronco, depois ela fica em pé. E isso tudo tem a ver com as mãos também, porque ela precisa pegar, né? É o estímulo para ela fazer. E aí que vai fazer todo esse movimento. Então, o andar, como ele fala, unilateralmente, nós pensamos apenas deslocar no espaço. Mas isso tem a ver também com a diferenciação das mãos. Depois vem o falar, que também no início é um balbuciar, né? O Carl Koenig chama atenção bem interessante sobre isso. Toda criança é um balbuciador. Antes de aprender a falar a língua materna, toda criança é um balbuciador. O que talvez nos mostre, podemos imaginar, né? Se eu pegasse uma criança que nascesse na China balbuciadora e ela fosse trazida para o Brasil e fosse criada numa língua brasileira, né, no nosso português, ela ia aprender dessa forma, né? Tanto que a criança tem muito mais facilidade de aprender línguas do que um adulto, né? No sentido não de gramática, não é isso, mas de falar, né? E a criança vai aprendendo primeiro, ela fala o adjetivo, o substantivo, depois ela coloca o adjetivo, depois ela coloca o verbo, né? E aí a criança vai aprendendo esse falar, né? E tem toda uma contagem, quantas palavras que a criança aprende em tanto tempo, que é uma forma, através do sentido, dela se comunicar. Quer dizer, fisicamente a criança toma conta do espaço quando ela aprende a andar, se locomover, com essas características que eu sintetizei aqui, é mais complexo um pouco do que isso. Depois ela tem uma percepção do ambiente, ela tem um domínio do ambiente através da fala, e, finalmente, depois, ela tem o pensar. Então, é bem interessante porque tudo isso é interligado, né? O próprio falar, para falar também, eu dependo de uma musculatura, eu dependo da relação da minha respiração com a laringe. Então, tem movimento no início, depois tem a fala, e justamente por começar a concatenar verbo, substância, o substantivo, o adjetivo, o verbo, vai se criando a qualidade da memória, e aí a criança pode pensar que é concatenar tudo isso que ela aprendeu em termos de conceitos. Então, como ele fala aqui, o andar, falar e o pensar são correlatos, mas o pensar depende de quem fala. Ele até chama atenção para isso. Um mudo, uma criança que nasce muda, ela precisa de alguns outros processos para aprender a falar. Ele consegue falar, mas não é como uma criança que tem ele consegue falar e pensar também, né? Desculpa, consegue pensar também. Mas a criança normal, ela precisa falar para poder depois pensar, né? E ele termina aqui falando dessa relação do corpo astral, que o corpo astral está intimamente ligado à nossa fala, né? Ah, e é bem interessante a gente perceber por isso também. O corpo astral tem a ver com movimento, né? Nesse momento que eu estou falando com vocês, eu não estou só também unilateralmente, as pessoas pensam, ele está mexendo a língua, está mexendo, articulando aqui a mandíbula para falar, mas tem todo o movimento das cordas vocais. E o ar que sai, para que saia o som, o ar é uma característica astral, né? Então, ele vai provavelmente aprofundar mais essa questão à frente. Eliane? Essa questão eu não conheço muitas crianças atualmente mudas, mas como que se percebe que uma criança tem essa dificuldade e também as crianças que gaguejam ou adultos que gaguejam, como que explica isso nessa questão aqui desse desenvolvimento? É. A gagueira é diferente, né? Porque a criança não é muda, né? A gagueira ela tem uma dificuldade, isso toda criança em algum momento tem isso, outras crianças vão ficando mais presentes com isso, e muitas vezes a gagueira vem com um susto, um medo, um trauma, né? Que você tem que corrigir isso para que o processo todo possa acontecer, né? E a criança muda, você falou como que a gente percebe a criança muda? Não entendi, é isso?
É isso, porque se tem esse tempo, né, para fazer esse processo, e se os pais, enfim, os educadores não percebem como que vai identificar se essa criança é muda ou está no processo mais lento e tal. Primeiro que também a gente tem que reconhecer que cada criança tem seu tempo, né? A gente fala disso dessa forma, tem crianças, por exemplo, pensando desde o início, antes disso, tem crianças que não engatinham e já vão caminhar. Tem Uhum, crianças que têm mais dificuldade para caminhar, assim como tem crianças também que têm uma dificuldade de falar, né? É muito interessante. Às vezes você vê crianças que você custa entender o que ela está falando. Aliás, é mais fácil um irmão mais velho entender, né? O irmão mais velho traduz o que que a criança está querendo dizer. Mas a partir do momento em que a criança atinge aquele ponto, ela vai se desenvolver naturalmente, né? Mas a questão da mudez, né? A criança não emite som nenhum, né? E precisa então ser acompanhada por isso. Muitas vezes a mudez também está vinculado a tem um forte participação da surdez, né? Porque a criança também imita. Lembra que ele fala aqui no texto? O falar ele fala do imitar, porque a criança tem a característica do imitar, né? Então, ela tem tudo isso, ela tem esse impulso do andar, do falar e pensar, mas ela tem a percepção do ambiente como ser imitativo, ela vai repetindo, né? Então, uma criança surda, ela tem a tendência a ser muda. Às vezes, não necessariamente por alguma lesão das cordas vocais, mas pode ter alguma questão nesse sentido, né? Então, aí tem todo um caminho psicopedagógico, né, que você pode acompanhar essas crianças, mas respeitando o tempo, né? Porque assim como não é adequado a criança passar muito do tempo para aprender a adquirir essas qualidades, mas quando ela atinge, ela vai em frente como qualquer outra criança, né? A gente vê isso, por exemplo, crianças que nascem prematuras, né, vão para uma UTI neonatal, depois que ela adquirir uma maturidade, ela vai desenvolver como qualquer outra criança. Eu acho que talvez o pior não seja esperar o tempo, mas é acelerar. Então, como muitos pais querem que a criança ande mais rápido, né? Coloca em andador, em outras coisas que são artificiais, ou insistir que a criança fale, né, corretamente. Acho que tudo isso o acelerar é tão prejudicial, ou mais até, eu acho, do que o esperar o tempo passar demais. Mas dentre esses dois aspectos, existe a individualidade da criança que vai adquirindo a possibilidade, né, de adquirir por si essas, essas qualidades que são eminentemente humanas. Mas volta e meia você tem que ter um apoio, né, um médico pedagógico quando existe alguma alteração nesse sentido. Eliane, tudo bem? sim, tudo bem, obrigada. Mais alguma observação? Eu tenho, Ronaldo, eu tô com um pouco de, não tô conseguindo compreender essa relação do falar com o pensar, né? Uhum. Tem a ver com essa construção da memória também na criança, aquilo que você falou ali atrás, Uhum. porque a criança ela vai imitando, né? Sim. O, é o pensamento em que sentido? É isso que vai trazendo o eu? E aí ela É, passa a lembrar da coisa, porque eu fiquei pensando como que é esse pensamento na criança, porque ela não elabora o que ela vai falar, né? Principalmente aí perto dos 3 anos, ela não está elaborando no pensamento o que ela vai falar, né? é, Acho que eu fiquei confusa com isso. e isso é uma construção, né? Isso é uma construção, porque a criança ela está muito vinculada com o ambiente, e ela não separa direito o ambiente do ambiente, né? Então, primeiro tem essa parte física, que ela, ao se movimentar, ela ganha algo que é fora dela, né? Ela vai atrás daquilo que ela quer pegar. Depois ela vai falando e identificando primeiro o substantivo, né? Você vê a criança falar uau, uau, que ela aprendeu na rua. Depois ela associa com um adjetivo, que é bonito, é bravo, alguma coisa. Depois ela coloca o verbo. Então, isso é uma construção. E no início, a criança trata
os seres que ela vê da mesma forma, que ela não se identifica ainda como um eu, né? Então, ela tem simpatia por tudo. Ela pode até correr um certo risco quando ela vê um cachorro, ela não consegue perceber como nós que ela é um cachorro bravo. Ela vai porque ela está toda interligada com aquilo, né? E ela sente tanto, ela pode sentir medo quando vê alguém bater numa mesa, né? Porque para ela aquilo é tão vivo quanto ela mesma. E aí, quando ela vai começando a se diferenciar como eu, ela vai separando essas coisas. Isso é uma construção. E tudo isso depende de que você consiga concatenar algumas ideias e fazer pensamentos. Então, seria quase que difícil imaginar que uma criança pensasse antes de conseguir falar e antes de conseguir andar. E uma forma bastante interessante de você ensinar uma criança uma letra, que nós aprendemos conceitualmente, né? Pelo menos no meu tempo era assim, acho que a maioria das pessoas aqui, você vai na escola, o professor coloca lá uma letra no quadro e você aprende ela conceitualmente. Mas nós temos o sentido do movimento, nós já estudamos o movimento, né? Então, quando você vê o professor fazer um A na lousa, você está sentindo um movimento ali. Mas se a criança faz o A no chão, caminhando, ela aprende muito mais do que só o pensamento frio, né? Então, na realidade, nós temos todas essas correlações. E ao falar, né, eu começo então imagina, se eu eh, vejo um animal, eu adjetivo esse animal e vejo ele no movimento, eu vou construindo um pensar também, né? Não deixa de ser um pensar que eu vou pensando como que aquilo está. Não como nós, né, que como adultos podemos aqui discutir coisas que para a vida comum são abstratas, ou como podemos filosofar sobre uma coisa, você não pode esperar isso de uma criança, ela está fazendo essa construção, né? Mas é nesse tempo. Não sei, Patrícia, sim. E provavelmente a dentição está vinculada com todo esse processo. Aí é uma coisa para você pesquisar como um dentista, né? Que tem todo um aspecto aí que tem a odontologia, né? Antroposófica também. Tem tudo isso tem a ver com esse processo. Pode falar, eu acho que você ia falar alguma coisa. Não, tá totalmente interligado, né? O quanto isso vai acontecendo e a dentição vai mudando, né? A Uhum, construção da individualidade, né? isso. Juntamente com esse processo. É bem lindo. Uhum, muito bem. Faltam 3 minutos. Mais alguma pergunta? Senão nós paramos hoje aqui e no próximo sábado continuamos. Doutor Ronaldo, eu achei interessante que aqui no final, né, da leitura, ele fala também dessa qualidade do sono, né, para a expressão do próximo dia, né, ele traz isso. Então, a vigília, as forças relacionadas do aprender a falar. Então, a gente vai estar colocando para fora, de alguma forma, o que a gente também ficou se equilibrando no outro corpo, né, corpo físico, corpo astral. Uhum. Então, o que ele está chamando a atenção aqui, que depois ele vai explicar melhor, é que, por isso que ele falou que a gente tem que olhar sono e vigília, né? Então, sinteticamente, dando já um spoiler, ele vai falar que o que acontece à noite é tão importante quanto o que acontece no dia. E o que, para que aconteça algo à noite, nós levamos o que nós fazemos no dia. Então, nós vamos chegar no ponto em que ele vai dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós pensamos, porque isso vai ser levado para a noite. E aí ele vai explicar melhor isso. Então, só se nós já pararmos com essa imagem e só hoje, já no final do dia, perguntarmos assim, o que que eu falei, o que que eu fiz e o que que eu pensei, né? Já é para a gente pensar assim, basicamente assim, o que eu falei, fiz e pensei está no sentido positivo de autodesenvolvimento? Ou será que eu fiz coisas inadequadas, pensei coisas inadequadas e falei coisas inadequadas? Só aí já dá um curso maior do que a formação de 4 anos, né? Só isso ele está já
comentando nesse pequeno livrinho aqui, só isso já é, né, muita coisa para se pensar, né? Tudo bem? Então, seguimos assim. Bom fim de semana para vocês, boa semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Muito Bom final de obrigado. Bom semana. final de Obrigada, boa semana. semana. Semana.